Evangelho de João, capítulo 6, verso 22, aos versos a seguintes. Mas neste mesmo capítulo, Jesus multiplica-se os pães e os peixes. E ali se aglomerou uma multidão de discípulos. Discípulos são aqueles que seguem, que estão dispostos a renunciarem, aleluia, o seu conforto para seguir a Jesus. E veja só, aleluia, Jesus multiplica os pães, aleluia, sacia a sede daquele povo. A Bíblia fala na sua palavra que este milagre foi notório a todos que viram naquele tempo. E assim aquelas pessoas, então, aleluia, se inflaram e dizer: nós agora queremos Jesus. Aleluia, agora nós queremos este Jesus. Mas queremos Jesus que só multiplica os pães e os peixes, é fácil. Você acha por que essas igrejas que pregam só sobre cura, que pregam só sobre libertação, que pregam só sobre prosperidade, estão cheias? Porque elas querem um Jesus que satisfaça, aleluia, sua vontade carnal. Aleluia, mas Jesus Cristo repreende este povo. A Bíblia fala que no dia seguinte uma multidão que estava voltada no mar, vendo que não havia ali mais nenhum dos barquinhos e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram até Cafarnaum buscar Jesus. Verso 25. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Aleluia, veja só que a intenção desta multidão, segundo nossos olhos, eram boas. Aleluia, eles pegaram barcos, eles saíram da sua zona de conforto, mas eles não estavam buscando Jesus de arrependimento. Eles estavam buscando Jesus de multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia, eles foram a Tiberíades, não achou o Senhor, aonde o Senhor tinha partido o pão, tinha dado graça, navegaram até Cafarnaum, e também não acharam. Aleluia, acharam em Cafarnaum. Eles saíram em busca de Jesus. Eles aplicaram força para ir atrás de Jesus. Mas são forças que estão relacionadas simplesmente a interesses pessoais e econômicos. Aleluia, por que nós faramos a Deus? Por que nós clamamos a Deus para sermos melhores? Para termos uma vida transformada? Aleluia, consequência da nossa vida transformada pela multiplicação dos pães e dos peixes em nome de Jesus. Não busca Jesus, aleluia, pelos pães, pelos peixes, mas busca Jesus pela vida transformada. Pela vida transformada nele, e veja o que Jesus fala. Imagine só, irmãos, a intenção daquele povo, segundo os nossos olhos, era louvar. Aleluia! Qual líder espiritual que não teria um povo como esse, que saíram da sua zona de conforto,
que pegaram barcos, que remaram até Jesus, se esforçaram, aleluia, gastaram tempo para buscar Jesus, mas porque estavam em busca de Jesus, Jesus responde no verso 26. Aleluia, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, veja só, eles chegam até Jesus e diz: Rabi, quando chegarmos aqui? Mas Jesus, ele é Deus, irmãos. Ele conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Aleluia, veja só o livro de Jeremias, capítulo 17. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ele diz: eu, Senhor vosso Deus, que conheço, esquadrinho o vosso coração e provo os vossos rins. Veja só, aleluia, não é verdade que poderia trazer, imagine se fosse um de nós que estivesse aí navegando com esta multidão atrás do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você poderia ter falado: rapaz, eu me desgastei tanto, aleluia, apliquei tanta força, eu fiz tantas coisas, mas a intenção era amar. Aleluia, que Deus, ele manifesta até nós a intenção de nossos corações, a intenção das nossas vidas, assim como aquele homem, irmãos, que tocou na arca e foi ferido por Deus, a intenção era boa. Aleluia, não deixar a arca cair. A intenção era louvável para aqueles que estavam do lado de fora, mas só quem poderia tocar na arca eram somente os levitas e os sacerdotes. Aleluia, ele foi rasgado ao meio e houve um grande terror. Aleluia, o homem chamado Zá, aleluia, foi aberto as suas entranhas perante todo o povo de Israel, e aquilo pesou o coração de Davi. Aleluia, às vezes a intenção é louvável. Aleluia, às vezes a força que aplicamos é louvável, mas diante de Deus está vendo o que está em nossos corações. Aleluia, veja só, este povo se esforçaram, eles lutaram para chegar em Cafarnaum e encontrar Jesus. Mas Jesus, aleluia, repreende aquele povo. Eles disseram: Rabi, quando o Senhor chegou até aqui? E Jesus diz: não fala que hora chegou lá, não disse que dia chegou lá, simplesmente manifestou-se o que estava escondido, as 7 chaves dentro do coração daquele povo. E Jesus respondeu: na verdade vocês não vieram pelos sinais que eu fiz, e não foi pela minha palavra, mas porque satisfazeram o vosso bem. Aleluia, comerdes do pão e vos satisfez o vosso bem. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E veja só, irmãos, quando Deus enviou o maná na terra, Deus ordenou ao povo de Israel que pegasse, aleluia, somente aquilo que satisfaria
aleluia, achou abrigo, aleluia, veja só naquele povo, não era tão desobediente, eles pegaram a mais